em 2004, o nosso país, o Estado brasileiro, decidiu apoiar um esforço internacional em socorro a um outro Estado, um Estado irmão, um Estado que passava por um momento muito especial. E esse é o nosso tema da palestra a partir de agora. Eu vou apresentar uma série de fatos, e esses fatos, após 13 anos de cumprimento de missão, nos leva a crer, nós, enquanto militares, que nós que executamos missões diariamente no Haiti durante esses 13 anos, nos leva a crer que a missão foi um sucesso. Então, nós enxergamos isso. Eu vou apresentar fatos e cada um dos senhores e senhoras sintam-se livres para chegarem às suas conclusões. Isso aí é trabalho espontâneo lá no Haiti. Então, nós sentimos esse sorriso, essa vontade de se aproximar de nós, de respeitar o nosso trabalho, assim como nós respeitamos aqueles cidadãos, né, haitianos, nos faz, né, realmente sentir como foi bem sucedida a missão, que nós conseguimos contribuir para mudar, ou não para mudar propriamente dito, mas para voltar a um estado, né, de felicidade, né? Vou falar um pouco de mim, porque eu terminei a academia, vou falar um pouquinho de currículo, né, de apresentação. Eu entrei na academia militar com 17 anos, saí com 21, e exatamente no ano que eu saí da academia militar, antes de ser promovido a segundo tenente, então como aspirante, eu fiz o vestibular da Universidade Federal lá de Santa Maria. Então, assim como todos os senhores, eu me identifico com cada um de vocês aqui, né, com essa vivência universitária, principalmente de universidade pública. Então, eu fiz o vestibular e ingressei no curso de Direito lá, e todos os meus primeiros anos de oficial das Forças Armadas, eu vivi, não somente as minhas atribuições de oficial do Exército, né, mas também essa vida acadêmica numa universidade federal, lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, eu estudei Direito, né, me formei e continuei paralelamente aí a minha carreira militar. Eu procurei me manter, na medida do possível, sempre atualizado. Então, me especializei também em Direito Processual Civil, me especializei em Direito Militar, tenho especialização também em Psicopedagogia, então eu tenho alguma afinidade com o ensino. Eu sou mais ou menos como aquele cara, faz um pouquinho de cada coisa. Eu não sou bom em nada, mas um pouquinho de cada coisa a gente entende, né? Então, eu queria só fazer esse parênteses aqui, né, para estabelecer uma relação, me aproximar um pouco mais de cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nesse momento aqui. Então, nosso objetivo, conhecer a missão do Brasil no Haiti e esses aspectos, né? Eu vou falar brevemente sobre alguns aspectos jurídicos, né, porque, como foi dito aqui, tem o princípio da autodeterminação dos povos, da não intervenção, e nós somos militares, né? O militar, né, tem um código diferente, é um código mais rigoroso, mais severo do que todos os outros cidadãos. Eu comecei dizendo que eu sou cidadão, nós militares somos cidadãos, mas nós estamos submetidos a leis um pouco mais severas, inclusive as penas às quais nós estamos sujeitos são mais severas do que a qualquer outro cidadão, né? Só para ter uma ideia, quem tiver curiosidade pode procurar lá no Código Penal que está em vigor, que nós estamos submetidos inclusive à pena de morte. Então, pena de morte existe no Brasil, mas só militar pode morrer, pode ser morto por pena de morte. Só um exemplo assim, breve do que é. E o nosso trabalho é cumprir missão. Então, nós recebemos ordens e nós cumprimos ordens. O Estado brasileiro mandou e nós fomos. O Estado brasileiro mandou cumprir missão e nós cumprimos missão. Então, alguns aspectos jurídicos, da onde que a gente tira, por que a gente foi para lá, né? O histórico do Haiti, falar sobre MINUSTAH. Então, MINUSTAH é a sigla em francês para Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Como foi a pacificação do Haiti, o que nós acreditamos ser razão do nosso sucesso e uma conclusão. Então, os aspectos jurídicos. Então, nós trabalhamos com o quê? O que um militar faz, seja no Brasil, seja no Haiti, em qualquer lugar do mundo? Nós servimos para proteger o cidadão. Esse é o nosso trabalho.
Nós, em última instância e em primeira instância, nosso trabalho é proteger o cidadão. Como é que eu vou proteger o cidadão se eu não conheço direitos humanos? Então, e os direitos humanos está lá, a vida, a liberdade, ao movimento, né? Então, nós temos que conhecer isso aí. Nós temos que conhecer o direito internacional humanitário e a ONU é uma, vou usar aqui, vou simplificar, né? A ONU é uma associação de estados soberanos. A ONU não é mais do que nenhum estado, e nenhum estado é mais do que a ONU, tá? Eles se associam, né, através desse organismo internacional que vem sendo bem sucedido nos seus 72 anos aí de existência, né, e ele age, porque a ONU foi criada para promover a paz, né? Então, e qual é o instrumento legal da ONU, um instrumento, né, para emitir as suas decisões? É o Conselho de Segurança, né, as resoluções do Conselho de Segurança. Então, os países membros se reúnem, são selecionados, 5 são permanentes e outros 10 são eleitos, né, periodicamente, e 15 são os membros do Conselho de Segurança que decidem como promover a paz, quais são os instrumentos que eles vão usar para promover a paz no mundo, tá? E se manifesta através das resoluções do Conselho de Segurança. Quando é decidido, né, atuar em benefício de um estado, de uma região, ou de um grupo de estados beligerantes, ou em situação de grave crise institucional, né, é estabelecido um memorando de entendimento. Então, as Nações Unidas firmam com aquele estado, tá, um memorando de entendimento. Então, aí nasce, né, de comum acordo. Tem que ter um acordo para ela poder atuar, as Nações Unidas. E as Nações Unidas, quando ela atua, ela não atua sozinha, não é um país sozinho que vai atuar em benefício de outro. Isso qualquer país entra em acordo e pode fazer. Pela ONU, não. Pela ONU, essa forma de atuar, ela deve ser multilateral. Tem que haver um grupo de estados, né, que representem as Nações Unidas, e isso sim, isso vai legitimar a ação. Feito isso aí, é estabelecido todo um ordenamento de como a missão vai funcionar. Então, o acordo, né, de qual será a utilização da força, quais são os procedimentos, as orientações. Então, aqui, ó, o Status of Force Agreement, Standing Operating Procedures, Guidelines, e eu coloquei ali em amarelo, Rules of Engagement. Então, são as regras de engajamento. Então, como eu comecei dizendo, eu sou cidadão e eu sou soldado. Qual é a regra? Como eu vou usar? Porque se eu vou para qualquer local fora do meu aquartelamento, eu só saio do aquartelamento que é para, eventualmente, usar a força. Senão, eu não preciso ir. Eu posso simplesmente mostrar a minha presença e torcer para que isso funcione como uma dissuasão, o efeito dissuasório. Eu vou lá e falo, eu espero que alguém fique com medo e aí se resolva a situação. Mas eu tenho que estar em condições de usar. Eu posso dissuadir, né, um mal entendimento, um conflito, utilizando a massa. Então, eu chego com um poder muito superior, totalmente desproporcional, né, o princípio da massa, e aquilo ali vai fazer com que as coisas, né, se organizem, ou que iniba qualquer ação, qualquer reação contrária, né? Mas eu tenho que ter esse Rules of Engagement. Como eu vou usar essa força? Isso é muito importante, porque isso é um embasamento legal para a minha atuação, em última instância, eu como soldado. Tá? A parte de tudo isso, aonde a ONU é empregada, e nós militares também, nós temos que ter muito cuidado com o direito ambiental. Ou militar, o que tem a ver com o direito ambiental? Aonde eu passar, e eu uso primeira pessoa como quem se refere a toda uma instituição, Forças Armadas Brasileiras, aonde eu passar, eu não posso deixar lixo, eu não posso causar um desmatamento, eu não posso deixar uma pegada ambiental. Não adianta nada eu ir para um local para ajudar, para promover a paz e deixar destruição.
Eu falo assim, não, eu resolvi, eles estão em paz, mas aí eu não tenho mais árvore, tenho lixo, está intoxicação, estou levando doença, eu não posso fazer isso, eu tenho que ter esses cuidados, direito ambiental. Direito trabalhista, para que o soldado esteja maximizando o seu emprego na sua ação principal, que é a promoção da paz, que é fazer patrulha, fazer escolta de comboio, que leva ajuda humanitária, ajudar na reconstrução. Para eu fazer isso, muitas vezes eu vou contratar mão de obra local. Então foi falado aqui de exército que terceirizam algumas coisas, né? Algumas atividades são e devem ser terceirizadas. O soldado tem que fazer coisa de soldado. Se eu botar um soldado lá para ficar fazendo outras atividades dentro do meu quartel, por que quem faz a comida tem que ser soldado? E tem outras coisas que não precisa ser soldado. O soldado tem que estar lá na rua, tem que fazer a patrulha, tem que garantir o ambiente seguro e estável. Então eu posso contratar mão de obra local. E na contratação da mão de obra local, o que eu tenho que fazer? Direito trabalhista. Eu tenho que respeitar os direitos do cidadão daquele local. Direito eleitoral. Se eu estou num estado, e naquele estado eu quero restaurar a paz, e uma forma de restaurar a paz é trabalhar pela democracia do local, eles têm que poder eleger os seus representantes. E eu tenho que conhecer o direito eleitoral para poder promover isso, poder trabalhar juntamente com esse processo democrático. E o direito civil. Se eu estou num local, e num primeiro momento não existe direito no país, porque quando a ONU entra, quando a ONU é chamada, é porque ela é chamada. Eu falei no começo lá, que tem lá no comecinho lá, resolução do Conselho de Segurança, é feito um agreement, é feito um consenso, esse ajuste, no começo pode ser que não tenha direito nenhum. Quando a gente entrou no Haiti, não existia poder executivo, legislativo, judiciário, existia no papel, mas na prática não existia nada, não existia polícia, não existia comércio, com segurança, não existia direito de ir e vir. Cada local que você andava no país tinha uma gangue ou uma milícia que controlava aquela área. Muita arma, muito crime, era isso aí. Então, direito civil não existia. A partir do momento que foi empregado o componente militar da missão para restaurar esses direitos, aí começou a haver o direito de ir e vir, o direito de contratar as pessoas, as empresas começaram a voltar, a escola voltou a funcionar, o hospital começou a atender doente, então o direito civil começou a voltar à sua efetividade, o seu vigor. Então essa aqui é a Carta da ONU. Então, capítulo 1, isso aqui é de 1945, e teve algumas alterações aí posteriormente, mas a ONU, olha ali, ela não interfere na jurisdição doméstica, então no país. Então, isso aqui já é a não intervenção. A não intervenção. A ONU ela vai atuar, às vezes pode ser até entendido como contra a vontade de um país ou de outro, beligerante, mas quando aquilo ali está afetando outros estados. Então tem esses dois aqui, e eles estão afetando um terceiro, um quarto, 10 estados ali. Aí os outros 10 é que vão mover e vai acabar atuando, e pode ser que seja contra aquele outro, mas é porque está afetando outros estados, membros associados da ONU. Aí lá no capítulo 6, como se resolvem as disputas, então pacificamente. Então o princípio lá no capítulo 6 é resolver pacificamente essas disputas. Então, aqui, procurar a solução sempre pela negociação. E isso existem vários instrumentos para se alcançar isso aí. Aí vamos lá para o capítulo 7. Então, a ação em respeito às ameaças à paz, a quebra da paz e atos de agressão. Então, quando chega a isso, ainda assim, a ONU vai tentar resolver isso de forma pacífica, com medidas econômicas, com outras resoluções, para tentar resolver o problema. Quando nada disso funciona, é que ela vai usar. Ela vai promover a busca da paz, utilizando ações via ar, mar e terra, forças de ar, mar e terra, o quanto for necessário para restaurar a paz. Então, isso aí já é a própria regra de engajamento, gradual. É gradual o uso da força, dos meios disponíveis pela ONU. Ela faz de tudo para não entrar na briga. Ok, próximo.
E a ONU se organiza dessa forma aí, tem um Conselho de Segurança, ou melhor, tem a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela é a união de todos os países. Os 194 membros que o embaixador falou, mas eu acho que já estão em 197, né? Recentemente aí teve o Sudão do Sul que entrou, teve outros estados, eu acho que são 197 hoje, né? E a Assembleia Geral. E abaixo da Assembleia Geral, ali junto da Assembleia Geral, está o Conselho de Segurança. O secretário-geral, ele não é o poder executivo da ONU, ele é o executor da ONU, ele é a forma como a ONU realiza seus problemas, mas ele está abaixo. Ele não é igual no Brasil, que tem um poder executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos, não é isso. O secretário-geral está abaixo, mas é só ele que faz as coisas. Os outros, as outras esferas lá, do Conselho de Tutela, Assembleia Geral, tal, e o Conselho de Segurança, eles não executam nada. Eles têm que ter braços, e braços saem do secretário-geral. E aí, abaixo do secretário-geral tem um chefe da missão, que é ali, ó, Head of Mission, né, que está ali no terreno. Então, tem um cidadão, né, civil, diplomata de carreira da ONU, que é o chefe da missão lá, por exemplo, lá no Haiti. É o Special Representative of General Secretary. Né? Então, está lá, era a senhora Sandra Honoré, que estava lá no Haiti. Secretário-geral, tá? E ele tem ali, para planejar as missões, tem lá o DPKO, que é o Department of Peacekeeping Operations, que é quem executa a missão. Do lado dele tem o DFS, que é o Department of Field Support, que é quem apoia a missão. É onde estão todos os meios de apoio à missão. Tá? Toda infraestrutura, é tudo civil. Então, o Department of Field Support é 100% civil, pensamento civil. Né? De transporte, de construção de acomodações, de aquisição de gêneros. Tá? Então, esse e o departamento DPA, que é Department of Political Affairs, então, os assuntos políticos. Tá? Então, as missões, dependendo do uso da força, de poderio militar, ela pode ser ou do DPKO ou do DPA. Okay. E o que é peacekeeping? Tá? Então, é ajudar, né, criar condições para restaurar a paz. Tá? E ao longo desses anos, aí, são mais de 7 décadas de sucesso. 1988, as missões de paz receberam o Prêmio Nobel da Paz, né? E desde 1948, são 71 operações, né, realizadas. E a ONU, ela estabelece esses princípios, né, de atuação. Primeiro, imparcialidade. Então, o que foi falado aqui da autodeterminação dos povos, da não intervenção, é isso. Imparcialidade e o consentimento das partes. Você junta esses dois aí e você vê, entende nitidamente isso que está na nossa Carta Constitucional. A gente não vai para lugar nenhum se nós não tivermos convite. Você convidou e eu aceitei, eu não estou fazendo intervenção. Tá? E se eu estou cumprindo o que está acordado, que tem memorando de entendimento, tem o status da força, se tem regra de engajamento, se isso tudo está aprovado e eu estou cumprindo, então não tem intervenção nenhuma. Eu estou lá para cumprir o que ele mesmo faria, se ele tivesse essa liberdade de dispor de forças para cumprir a missão. Então, eu estou cumprindo uma coisa que o próprio país faria, se ele pudesse, mas ele não pode. Ele precisa de ajuda, e nós estamos lá para fazer isso. E o terceiro princípio, e o mais importante, que é a força, é o mínimo uso da força. A força, ela é usada para a própria defesa e para defender o mandato da missão. Então, aqui é a evolução do processo político, né? Evolução do processo político. Então, de cima para baixo, tá? Existe um momento que está se acirrando, né, os ânimos internos numa nação. Então, lá em cima, esse ânimo na verdade, está descendo porque piora, né? Então, lá em cima estaria no momento de paz, né, e começou a se acirrar, e entra a ação de prevenção do conflito. Mas ela, às vezes, não é bem sucedida. Quando ela não é bem sucedida, o conflito acontece. E aí está essas duas linhas pontilhadas ali no meio, que é o conflito. Durante o conflito, você pode fazer duas coisas, ou peacemaking ou peace enforcement. O peacemaking é diplomático, então é conversar, é tentar chegar a um acordo.
né? Quando não acontece, aí o peace enforcement. Então, é usado. Mas isso não é intervenção. Não é intervenção. Isso aí é acordado, é ajustado, é consentido. A gente não entra na festa sem convite e sem respeitar o que está combinado na festa. Qual a combinação? É essa aqui? Vamos fazer o que está combinado, tá? Peace enforcement, né? Quando acabou o momento grave do conflito, né? Tem um cessar-fogo, aí é peacekeeping, quer dizer, acabou o conflito, acabou, os ânimos estão acirrados, mas não tem mais ninguém se batendo. Aí é peacekeeping. Então, para diferenciar aqui bem como é que é as nossas missões, quando nós fomos lá para o canal de Suez, na verdade não era Suez, né? Era Sinai, né? O batalhão brasileiro estava em Gaza, não estava lá no canal de Suez onde passa os navios. Até teve um período, mas a maior parte do tempo a gente estava em Gaza. Então Gaza já tinha o problema ali, né? E a gente estava ali como buffer zone, a gente estava interpondo a nossa tropa. Do lado de cá contra o lado de cá, a gente fica no meio e evita que eles briguem. Tá? Então era isso. Isso eram as missões de paz tradicionais. Essa missão tradicional de paz é uma missão que tem um brasileiro, junto com um batalhão argentino, com uma missão de paz que fica lá no Chipre, que separa. A ilha do Chipre, ela é separada, no meio tem uma linha divisória que separa o pessoal que é pró-Turquia e o que é pró-Grécia. Então tem uma missão de paz lá, é a Europa, tem uma ilha no meio do Mediterrâneo, paraíso, tá? Mas tem uma missão de paz lá, e está mantida, tem uma buffer zone, que é uma área que fica tropas interpostas, né? Então, lá é isso aí. Quando nós estivemos em Angola e Moçambique, também foi isso aí que aconteceu. Então, os partidos, né, as partes, chegaram um cessar-fogo e nós nos interpusemos lá para garantir que o processo de paz fosse continuado, né? E depois que acabou, que o peacekeeping funcionou, aí tem peace building, como o exemplo que eu falei aqui, que vai fortalecer o sistema jurídico lá, né, de apoio à justiça lá no Haiti, né, e outras ações para prevenir. As missões tradicionais, né, que eu já falei, que eram aquelas de interposição de tropa, multidimensionais. Então, o Haiti, quando nós chegamos lá, era um país num caos, não tinha tropa interposta, não tinha paz, né, era uma nação em guerra civil, era milícia e gangue. O que aconteceu lá é que, quando acabou a ditadura no país e entrou, né, os presidentes que estavam sendo eleitos, no caso foi Jean-Bertrand Aristide e outros que acabaram sendo eleitos, eles não conseguiam manter a paz no país e, em determinado momento, o presidente dissolveu as Forças Armadas. Acabou as Forças Armadas. Quando acabou as Forças Armadas, acabou aquele elo que garantia, que eu comecei falando aqui, garantia os direitos. Porque o nosso trabalho é esse, dentro do país, em alguns países como o Brasil, nós temos como uma missão, né, garantir a lei e a ordem também. E, em última instância, é isso, é a defesa da pátria, garantia da lei e a ordem, tal, e acabou com as Forças Armadas do país. Isso aí foi, imagina só, soldado desempregado, treinado para utilizar a força. Vai desempregado, ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer o serviço dele para alguém. Tá? E lá criou. Gangue, já tinha problema sério de gangues, as gangues tinham apoiado a eleição do presidente, então, como as gangues tinham apoiado, então ele resolveu dissolver as Forças Armadas, porque daí as gangues iam aumentar a esfera de influência. O resultado foi o contrário. Foi o agravamento de todas as crises e a guerra civil total. Tá? Não existia direito de ir e vir, não tinha o hospital funcionando, o comércio não funcionava, o aeroporto não funcionava nada, caos total, né? E essas aí são as missões multidimensionais. Como exemplo, aqui foi no Haiti, né? Que ela tem que começar a atuar, eu vou falar sobre isso, né? Lá na República Democrática do Congo, é um país riquíssimo, quase, tem um pedacinho de litoral, ocupa uma grande porção da África, riquíssimo em minerais, tá? E, no entanto, tem alguns vizinhos da República Democrática do Congo, né, que exportam muito mais minerais que o próprio Congo. E esses países que são vizinhos não produzem nada. Tudo sai do país através de milícias,
né? E são os maiores exportadores aí do mundo, às vezes até de diamante, que sai de um país e vai para o outro. Então, esse país está vendo um problema sério, é milícia também e tal, e a missão de paz lá da ONU está para isso, para restabelecer a própria soberania do país sobre o que é daquela população, daquela nação. E tem um outro tipo de missão, que é uma autoridade, né, de transição, né? É quando, em determinado momento, é necessário para estabelecer a ordem no país, e resguardar o processo e depois devolve a autoridade ao próprio país, né? Então, isso aí é uma série de documentos que estabelece como a missão vai funcionar. Então, o poder militar, o componente militar que chega, ele trabalha em cima do que está previsto. O soldado não inventa nada. A gente até diz, né, dentro do Exército, que quem inventa tem uma escala de conceituação das pessoas, né? Então, do trabalho. O trabalho pode ser excelente, pode ser muito bom, pode ser regular e pode ser insuficiente, né? Então, a gente brinca dentro da caserna e diz o seguinte, que o inventor, porque a gente não inventa nada, a gente vai no que está previsto ali, tá? O inventor começa com I, de inventor, e acaba com R, e não passa pelo MB. E nunca vai chegar ao excelente. Então, a gente não está ali para inventar, a gente está ali para fazer o que deve ser feito, tá? É assim que a gente trabalha. E a ONU, como exército também, a gente não inventa nada, a gente copia e faz igual e faz o que tem que ser feito, tá? E aqui o Haiti. Então, isso aqui tudo, né, a gente já falou, agora vamos conhecer um pouquinho do Haiti, tá? É uma ilha, ó, pequenininha ali. O Haiti, de norte a sul, eu tenho a honra de dizer, graças a Deus, que eu conheci o Haiti. Eu andei ele de norte a sul, de leste a oeste, do nível do mar a 1.000 metros de altitude. Eu andei o Haiti, eu conheci isso tudo. A Jacmel, Lecai, eu fui a tudo. Então, eu posso falar um pouquinho. Passei 6 meses lá, novembro do ano passado, a junho desse ano aqui, né? E interagindo com o povo, né? É pequenininho. Esse pedacinho que aparece é o Haiti, que é essa boca do jacaré que a gente fala, né? Isso aí é 1/3 da ilha, tem outros 2/3 da ilha para a direita, que é a República Dominicana. É uma ilha só, a porção, né, oriental, República Dominicana. Quem foi a Punta Cana, Santo Domingo e tal, quem teve a honra de participar, ou de ir tirar férias, momentos agradáveis lá em Punta Cana, é ali, dali de Porto Príncipe dá uns 350, 400 quilômetros, né? Dá 30 minutos de voo, é rapidinho. Então, esse trabalho da ONU, de 2004 a 2017, nesses 13 anos, foram eleitos 3 presidentes, 3 processos, né, democráticos, né, processo eleitoral, foram eleitos 3, né, foram realmente exercendo suas funções de poder executivo, o legislativo funcionando, o judiciário funcionando no país, então o respeito ao Estado Democrático de Direito, e a ONU ali, a gente, né, trabalhando para que isso realmente fosse sendo mantido, né, nesses 13 anos. E agora é chegado o momento que o Haiti já tem condições de se manter. Mas isso, como eu falei, o militar não é o fim, ele é um meio. Todos os demais, os componentes civis, eles têm que trabalhar, eles têm que dar continuidade. A gente ajudou o negócio a funcionar e agora, depois que pegou, agora tem que continuar. Tem que continuar com o quê? A gente conhece muito bem aqui no Brasil, porque nós vivemos esses problemas, né? É educação, é saúde, né? É a segurança pública que eles têm que manter, é o abastecimento, é alimento, é energia elétrica, é comunicações. Então, é tudo isso que eles têm que conseguir manter. Qual a diferença? Uma diferença, assim, brutal de um país como o Brasil e um país como o Haiti. É que o Haiti é pequenininho, é uma ilha. É uma ilha, né? O Brasil não. 9 milhões. 9 milhões de habitantes, né? O Brasil são 208, mas o Brasil, olha a dimensão do Brasil. O Brasil é cheio de riquezas. A exploração econômica no Haiti, ela foi a exaustão. Ela foi a exaustão. Ele não tem riquezas naturais como é o Brasil. A água deles tem que ser dessalinizada. Ele é tão pequeno o país que não tem como cair água e formar grandes reservatórios. Eles têm um grande reservatório de água lá no país, mas eu não posso fazer uma hidrelétrica funcionar nesse reservatório. É mais importante eu manter a água para o consumo do que ela ficar girando turbina e perder a água.
Então, até isso é um problema sério, é um país pequeno, né? Precisa de energia, precisa de educação e tal, e aí tem aquele negócio tem ali, né, os 3 princípios, né, da missão da ONU, né? A imparcialidade, né, a neutralidade ali, e o uso mínimo da força, né? O consentimento, a imparcialidade, consentimento, mínimo uso da força. Nós somos imparciais, mas quem é que é imparcial de verdade? Imparcial sou eu, soldado. Eu, soldado, não interessa a patente, se é soldado, se é general, nós somos imparciais, nós temos que trabalhar assim. Mas a ONU, quando ela entra, ela pode dizer lá, desculpe eu usar a expressão, né, para inglês ver, né, não sei se tem inglês aqui, né, para inglês ver, a ONU é imparcial. Mas no momento que ela entrou ali, ela já não está sendo mais imparcial, porque ela está em socorro. Tudo bem que ele está pedindo, que tem o consentimento e etc., ela vai afetar minimamente, mas eu vou dar um exemplo como a ONU não é imparcial. Não é imparcial, e eu vou dizer também que eu concordo com isso que ela faz, que não deve ser totalmente imparcial, né? Ela é para inglês ver, no papel é politicamente correto, mas ela não é. Por exemplo, o Haiti viveu ao longo desse processo todo, né, a sua cultura, os seus dogmas. E lá tem alguns dogmas, né, com relação à mulher e à natalidade, né? Então a sociedade, se é que eu posso dizer, né, nesse aspecto, eu não vou falar que é machista, eu vou chamar ela de primitiva. Né, nesse aspecto. Por quê? Porque a mulher não era dado o acesso ao trabalho, né? Não era dado acesso ao trabalho, a mulher não podia trabalhar. E, em contrapartida, a mulher só era garantida a segurança e a alimentação dela enquanto ela está grávida. Então, esqueci o nome agora, mas foi anteontem aqui, na semana passada, a embaixatriz lá do Haiti, ela estava, que é a esposa do embaixador na época, se eu olhar meu celular ali, tem anotado o nome da embaixatriz, estava no simpósio. Ela estava dando um exemplo lá de como é que acontecia. Ela trabalhou com muitas mulheres, muitas crianças, né? A atuação paralela à Embaixada do Brasil, lá em Porto Príncipe, em socorro a crianças. Por quê? Na cultura haitiana, a mulher, ela não apanha quando ela está grávida. E ela só recebe boa alimentação quando está grávida. Então, ela vive um estado de gravidez permanente, ela quer estar grávida. Enquanto ela está grávida, tem um filho, tal, etc. Agora, fruto ainda, talvez, lá da cultura do passado, ela não tem muita ligação com o filho, não. Ela escolhe, pelo menos é o que a gente viu ali, né? Ela escolhe os filhos que ela vai criar, que ela tem condições de criar. O que extrapolou a capacidade dela, ela dá. Aí tem uma categoria e um problema muito sério lá no Haiti, que é da população de Restavec. Restavec, como se fosse, é francês isso, é um francês crioulo, não sei, mas rest avec. Avec no francês é com, né? Eu não sou fluente em francês. E rest seria como ficar, né? Ficar, de ser cuidado, de descansar, tal. Então é que fica com. Então ela pega a criança e fala assim, ó, é bem fácil você ver isso lá no Haiti. Criança, você viu naquele vídeo ali, tem uma criança, uma menina muito bonitinha, né, falando, tal. Essa é uma criança que foi escolhida para ter educação, vai para a escola. De manhã é lindo de manhã no horário da aula, tal. Não tem ensino público lá não, né? Escola não é pública não, ele paga, é pago, tudo é pago. A escola, abre uma portinha ali, é a escola, liceu aqui, liceu ali, liceu, tá? Para todo o país ali, um monte de pessoal se esforça, mas é aquela parcela que a mãe escolheu criar, que o pai vai estar bancando, o outro ele já deu para alguém. E esse aí, o bonitinho, esse é o bonitinho que foi escolhido, não é pelo governo, é pela família, né? E o Restavec é bem fácil ver. Em primeiro lugar, ele não usa calça, daqui para baixo está peladinho, daqui para cima às vezes também está, às vezes tem blusa, mas não tem calça, não tem roupa, descalço sempre, não tem calçado, tá? E ele sempre está fazendo alguma tarefa, ou ele está com uma vassourinha limpando alguma coisa, está fazendo um negócio ajudando alguma coisa ali, está o tempo todo fazendo. Ele não tem cultura, não tem educação, não tem acesso a nada, é o último que come, se não tiver comida não come, a vida, né, expectativa de vida baixíssima,
muitos não passam dos 15 anos de idade, então é horrível, é assim, então tem essa cultura. Então, aí eu estava falando da ONU, da imparcialidade. Então, a ONU entrou lá, tá? E a ONU tem uma política forte de gênero e de prevenção contra o abuso sexual. Tá? Antes até que alguém faça a pergunta, eu vou dizer o seguinte, tá? Quanto à relação ao abuso sexual, tá? As tropas da ONU não são admitidas ao menor desvio de conduta. Então, se eu tenho um batalhão lá brasileiro com 1.200 militares, se um desses militares fizer qualquer coisa, tiver qualquer tipo de relacionamento com um local, qualquer um, não interessa se é consentido ou não é consentido, não interessa. Tá? Não interessa. Tá? Qualquer um vai ser investigado sumariamente e o batalhão inteiro vai voltar para o país. 1.200 pessoas, se tiver um único desvio. Se não tiver esse desvio de conduta, mas tiver uma suspeita, por si só isso já vai causar um problema lá. Aconteceu com o Uruguai. O Uruguai tinha lá no interior do país, na cidade, na localidade lá de Lecais, tinha um batalhão, e lá teve uma suspeita de que os soldados fizeram uma brincadeira com o haitiano que estava... Teve um problema ali, eles fizeram uma brincadeira. A brincadeira de mau gosto, não chegou a nenhum abuso sexual, nada, não chegou a ter nada, né? Mas foi uma brincadeira, né, de mau gosto ali naquele sentido. O batalhão foi realocado a mais de 300 quilômetros dali. Voltei aqui, princípios, já falei, né? O Haiti, isso aí em 2000 agora. A missão começou em 2004, então, né? Ali no primeiro, em branco ali, está ali, ó, uma missão da ONU lá, de 93 a 96, outra de 96 a 97, outra que ficou em 97, outra de 97 a 2000, tá? Então, toda vez que tinha uma missão lá na ONU, tá? Os gangues, milícias, conseguiam acabar com a missão. Então, toda vez que tinha violência, se acirrava, parecia que voltava, aí mandava embora, acabava. Quando chegou a MINUSTAH, foi no momento mais grave. Teve uma missão de 3 meses, que foi o tempo de planejamento da MINUSTAH, depois dessa força interina, aí começou a MINUSTAH. Pode passar a próxima. O primeiro comandante militar da MINUSTAH, eu disse, militar não é fim, sempre é meio de se alcançar um objetivo que é a paz, né? Então, se tiver um militar e não tiver junto com ele todo o poder civil, todas as agências, se não tiver, olha, se fizer qualquer reunião e chamar qualquer militar e não tiver um cara que vai falar de educação, que o outro cara vai falar de justiça, de polícia, o outro cara vai falar de abastecimento, de água, de luz, de comunicações, se chamou o militar e não chamou os outros, tem alguma coisa errada, não vai funcionar, militar não resolve problema nenhum, não, a gente não resolve, a gente vai chegar ali e vai falar, você para de brigar com esse, tá? Parou de brigar? Tá bom, entra o pessoal que vai trabalhar na causa da briga, porque não foi a gente a causa da briga, é o cidadão que esqueceu os princípios de cidadania, e começou a roubar, começou a matar, começou a desacreditar na escola, não acredita que a escola não ensina, ou não tem água, tá? Tem que pegar água em algum lugar, vai pegar água no açude do vizinho, vai fazer o gato de luz daqui, porque ele não recebe luz, porque não tem dinheiro, porque não tem trabalho, porque não tem emprego. Então, chamou o militar, tem que ter todo o resto. Eles vão fazer o trabalho, o militar vai garantir que eles entrem para trabalhar. Então, se eu liberei essa área aqui, restaurei a paz aqui, pode entrar as agências todas para fazer o serviço. Quando elas estiverem fazendo o serviço tiver alcançado um patamar que garanta a estabilidade ou a sustentabilidade, a gente sai. A missão: ambiente seguro e estável, direitos humanos, processo político, apoiando o processo constitucional, o governo, Polícia Nacional do país, né, conduzir todas as atividades, cooperação, né, cerrada cooperação e coordenação com o governo local. A missão começou em 2004 e era para acabar em 2011. Então, ela foi projetada com começo e fim. Tá? Então, eu vou fazer aqui um parênteses, ela não acabou em 2011 porque em 2010 teve um terremoto. O terremoto acabou com toda a infraestrutura do país, foi muito sério.
250 mil pessoas morrendo ali em uma fração de segundos, né? Destruição, presídio, o maior presídio do país desmoronou e os presos saíram, mais de 500 presos saíram ali, né? Gente que já tinha sido desarmado, tal. Naquele vídeo que passou, em 2007, o país já estava começando a transição para o final de missão. Então, a partir de 2007, 2010, já entrou naquela parte de já entrando plenamente as agências para restaurar a autonomia do país, né? E aqui, tá? Então a estrutura da missão, para você ver aqui em grau de importância, a força militar, que está ali no cantinho à esquerda, está pequenininho ali, em número de pessoas, ela é maior do que todo o resto, tá? Chegou a ter quase 10 mil pessoas no componente militar, né? Mas o principal da missão é todo o resto, é segurança, administração, direitos humanos, a polícia da ONU, assuntos civis, assistência eleitoral, gênero, infância, agências, HIV, AIDS, DDR, ali ó, é desarmamento, desmobilização e reintegração. Então é pegar as gangues, as milícias e chamar, ó, entrega a sua arma. Agora vamos ver uma colocação profissional para você. Tá? Então é basicamente isso aí. Isso aí foi trabalhado. Tá? Eu vou aproveitar que fiz esse gancho aqui que eu falei de DDR. A missão se estendeu pelo país todo. Então eu vou fazer esse gancho, é muito importante aqui do DDR e da regra de engajamento. A regra de engajamento lá no Haiti, em determinado momento, lá no começo, mais grave crise, a regra de engajamento é, quando é que o soldado vai usar o apito? Apita, vê se alguém vai obedecer. Não obedeceu, usa o spray de pimenta. Não obedeceu, joga o lacrimogêneo. Não obedeceu, a bala de borracha. Não obedeceu, aquela tal, até usar a força letal. E lá no Haiti, em determinado momento, tá? A norma da ONU, acordada com o país no mandato derivado na regra de engajamento, era que qualquer pessoa que fosse avistada com arma, não interessa se está na mão, a arma está no corpo, está com a pessoa, isso é considerado atitude agressiva e era autorizado o uso da força letal. Aqui no Brasil, só para comparar, a força letal aqui só é admitida na legítima defesa. E legítima defesa é só quando o cara está com a arma na tua cara, que tem sido feito aqui pela jurisprudência no Brasil. Então é muito mais difícil trabalhar aqui do que lá. Lá foi desarmado, o pessoal desarmou. Tá? Então lá funcionou. Quais são as tarefas? As tarefas na missão lá. Nossa, parte militar. Tem a parte nossa, que nós tínhamos uma companhia de engenharia, que ajudando na reconstrução do país, cavando poço artesiano, reconstrução de instalações do Poder Judiciário, de escola, de hospitais, né? Obtenção de água, poços artesianos, tá? Muita coisa foi feita lá no Haiti. Mas a tarefa mais típica mesmo de soldado é essa aqui, ó, patrulha, comboio, segurança na fronteira, de autoridades, ajuda humanitária, escolta dos comboios de ajuda humanitária, calamidades, segurança de portos, aeroportos, proteção a instalações da ONU, segurança de eventos, apoio ao processo político. Esse é o nosso trabalho. Tá? E o jeito brasileiro de atuar? A gente começou a missão em 1º de junho de 2004, em agosto, a gente já estava com a seleção brasileira no Haiti. No meio do conflito ainda, nada certeza se vai funcionar ou não. O Brasil, olha a atitude de um país em benefício de outro. A gente chegou a mandar a nossa seleção brasileira para lá. E não era qualquer seleção, era uma seleção que era o time dos sonhos. Tá? Ronaldo, Fenômeno, tal, todo mundo. E foi para lá. E para trabalhar aí na pacificação do país. Olha, a gangue era geral, vocês viram lá, que eram cenas reais, aqui, de troca de tiro, tal, naquele vídeo lá. E muito mais. Eu até tirei daqui, que se eu fosse mostrar o que aconteceu lá, o que estava acontecendo nessa guerra de gangues lá, que a gente chegou para pacificar, vocês não iam jantar hoje. Não iam. E isso aqui é uma coisa muito bonita. Que isso aqui é Força Armada, é como a gente trabalha. Planejamento, é visão do centro de gravidade, da raiz do problema, que o general falou lá. Primeiro chegou ali, chegou essa setinha azul. Aquela azul ali é Bel Air,
Esse azul aí é Belém. Foram um ano mais ou menos para a gente pacificar Belém. Lá não está escrito Forte Nacional, local alto. E por que isso era o centro de gravidade? Porque é a área onde ficava o palácio do governo, onde ficava o parlamento, onde ficava a justiça, o Supremo Tribunal lá do Haiti. Então, primeiro a gente foi lá. Aí, em segundo, Cité Militaire. Aí seguiu a setinha preta, tal, região de Cité Militaire. É a região industrial. Então, primeiro foi a sede do poder, depois mais um ano de trabalho para reconquistar a base industrial do país, para o negócio começar aquela região, recuperar todo o equipamento industrial precário do país, mas sim, que poderia dar muito emprego para muita gente. E em terceiro, depois de pacificar a Cité Militaire, mais um tempinho, mais 2 ou 3 contingentes, que em torno de mais um ano, para a Cité Solaire. Depois de Cité Militaire, que é a região industrial, próxima até do aeroporto, tal, depois Cité Solaire. Ali é o termômetro, o centro de gravidade maior, que, olha, a cada 2 meses ia, durante esses 13 anos aí, representantes dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas, entender como nós, brasileiros, conseguimos pacificar a Cité Solaire. Negócio gravíssimo, eles não... Essa manobra militar, essa arte militar aí, planejamento, é digno de nota para a história militar, como fez funcionar. Isso é muito importante e nós temos muito orgulho. Onde a gente trabalha, a gente já vê as lideranças locais, porque a gente não vê como opositor, a gente vê, vamos te ajudar a me ajudar. Eu vou te ajudar a me ajudar. Então, reuniões com líderes, a gente apoia para a reconstrução do local, a gente tinha um projeto lá de quarteirão limpo, a gente ia lá e dava a estrutura tal, e fazia uma ação social lá com o pessoal, porque essa é uma diferença, o Brasil, as Forças Armadas Brasileiras, faz 2 coisas, aquele negócio que eu disse que é o civil que tem que fazer, aquelas agências todas, nós militares sabemos como é importante, e a gente já começa a fazer alguma coisa. Então, num dia, a gente faz uma ação em força, num local para pacificar, entra com força militar mesmo, é todo o nosso aparato de força, né? E no dia seguinte a gente volta, depois que acabou o negócio, a gente volta, aí o soldado que num dia estava ali, estava camuflado, capacete, não sei o que lá, dando tiro, no outro dia ele volta com uma roupa de palhaço, brincando com as crianças. Está o nosso médico lá, atendendo as mães, lá no pré-natal, o dentista lá, tirando o dente e tal, fazendo teatrinho, o médico dando palestra de prevenção, a doença, a maternidade, cuidados com higiene e tal. Então, a gente faz isso. Outros exércitos não fazem. E, aliás, quando a gente faz isso, muitas vezes as agências da ONU queriam brigar com a gente, que eles só iam fazer dali 2 meses e a gente estava fazendo no dia seguinte. Então, isso é um diferencial. Isso aí se chama CIMIC, Coordenação Civil Militar. Vou mais rápido agora é só foto. Reunião com o líder, limpeza de rua. Está vendo aquele blindado? Volta. Trator, volta. Trator. Está todo blindado. Num dia ele está tomando tiro, porque ele está removendo pneu pegando fogo e trilho de trem, que é para a gente não entrar. No outro dia ele vai fazer limpeza. Limpar a rua, tirar lixo. Tá? Ajudando o pessoal. Qual é a violência do soldado aí? Não é violência, não, é assistência humanitária, está ajudando. No dia seguinte. Está lá ajudando em vacinação, tal, o tempo todo. Aí chegou o terremoto. Quando chegou, na véspera do terremoto, estava tudo caminhando muito bem. Pacificação, prisão dos líderes, os ex-militares, grande quantidade de arma apreendida, confiança da população, ambiente favorável para as agências entrarem, retorno dos serviços públicos, atividades comerciais. Estava aí, só que chegou o terremoto. Aí o terremoto causou o quê? O terremoto foi gravíssimo, né? Não precisa nem dizer, olha aí. Nossa engenharia trabalhou muito, removeu muito escombro lá para ajudar eles aí. Aí morreram soldados. Morreram ali. Aí, e na outra casa ali, na azul, aquela casa azul, também morreu. Morreu gente aí. É aí que estava lá aquele coronel que falou lá, que ele foi um dos 5 sobreviventes, os 85 morreram. Tá. Aquele senhor lá em cima, volta. Aquele senhor lá em cima é brasileiro. Ele tinha um alto cargo lá, Luiz Carlos Costa, lá na organização da missão. O chefe da missão morreu, esse careca. O chefe do componente policial da missão também morreu. A senhora Zilda Arnes também está fazendo trabalho humanitário lá, ajuda, né? E aí são os 18 militares do Exército Brasileiro que morreram, em cerimônia aqui em Brasília. E aí,
veio o IDP, que é Internal Displaced Person, né, o conjunto de pessoas, né, que passaram a morar em barracas. Ficaram lá vários anos, até 2015 ainda tinha, agora acabou, não tem mais IDP. Aí são os números do terremoto, 4.500 presos fugidos lá, 250 mil mortos, não tem nada, depois do terremoto não tem nada, não tem água, não tem comida, combustível, é o caos total. Tá? E o Brasil, terremoto, mandou mais um batalhão, dobrou seu efetivo lá, mandou mais ajuda humanitária e a missão ficou mais 6 meses, fazendo mais 6 anos de missão, para chegar no momento que se considerava possível a saída da missão. Os 3 presidentes que a gente conseguiu, né, garantir a posse e a estabilidade dos seus governos, então René Préval, Michel Martelly, logo depois do terremoto, né, Jovenel Moïse, que é o atual presidente. E o que nós achamos que ajudaram a gente a colaborar com o sucesso da missão. Nós nos identificamos, né? Nossa etnia, nossos problemas sociais, né? Com a pobreza. Nós somos um país que teve uma forte influência da colonização, né? Dos africanos, né? Então, afrodescendente forte, né? Eu tive a honra de me sentir arrepiado quando eu estive na Libéria, antes do surto do ebola, e o comandante do batalhão da Nigéria, na Libéria, o comandante do batalhão da Nigéria, ele elencou uma série de argumentos para concluir, né, que tinha muito orgulho de saber que a maior nação negra do mundo era ele, né, a Nigéria, mas a segunda era o Brasil. Que o Brasil era a segunda maior nação negra do mundo, era o Brasil. Ele elencou uma série de coisas, e quando eu vi o orgulho dele de dizer isso, de nos tornar, né, nos aproximar mais de uma identificação como irmãos ali, naquele momento, eu senti muito orgulho de ser brasileiro, diante daquele irmão nigeriano, numa missão de paz na Libéria. Né? Então a gente realmente se identifica. E esse jeito de trabalhar é chamado hoje de Brazilian Soft Power, porque essa forma de um dia ser tão duro, de entrar tão com o braço forte na missão, tanto rigor de trabalhar, mas no dia seguinte, a gente está lá para ajudar, está com a mão amiga. A gente tem até esse lema do Exército, de braço forte e mão amiga, de estar ajudando. Então, e o nosso soldado, ele faz isso com amor, faz com coração, e trabalha lá com o pessoal. E eles chamaram lá fora de Brazilian Soft Power, isso aí. Tá? Olha o soldado, ajudando o menininho, amarrar sapato. Ninguém falou para ele que ele tinha que fazer isso. O menininho chegou lá, estava com o negócio, ele falou, vem cá. Tal, e já vai lá, não é armação de foto, o cara estava ali, o menininho chegou ali, pronto. Aí, toda hora, a gente tem que estar o tempo todo lá, ó, soquinho, toda criança não tem medo do soldado do Brasil, não. Não tem, Brasil. Outro dia eu estava andando lá, perto do monumento, lá, Cidadela de Ferriere, e tinha um militar que trabalhava comigo. Ele é um oficial, capitão, ele é negro, e parecia um haitiano, né? E estava lá, a gente estava muito, muito bem, trabalhando, estava andando assim. Aí, quando a gente chegou no local, lá de cima, do alto da Cidadela de Ferreira, assim, uns 25 metros, 30 metros de distância, um haitiano chegou lá. Ei, Brasil, haitiano, brasiliano, tal, montando, dizendo que ele era haitiano, que ele é igual ao haitiano, tá? Então, a gente realmente se identifica, né? E eles gostam muito de nós, gostam muito. Ó, seleção brasileira. Que prova de confiança maior é essa do que mandar a seleção brasileira no auge do conflito? Isso é incrível, né? Vamos lá, olha a população, todo mundo querendo Brasil. Tá? Mas a gente vai sério, a gente pegou o que tinha de melhor no Brasil para fazer lá, como é o que a gente faz quando é empregado aqui no Brasil também. A gente seleciona o que tem de melhor para trabalhar lá na favela no Rio de Janeiro, ou na rebelião no presídio lá em Pernambuco, tal. Onde a gente vai, a gente quer fazer sempre o melhor. Capacidade operacional, planejamento, muito planejamento. A gente não é nada improvisado, é planejado. Capacidade de pronta resposta. Falou, é para ir, vai. Capacidade de improviso. Isso aí, improviso existe. Existe quando extrapola o planejamento. Quando chegou, sempre tem jeito. Né? Aí a gente cria, e a gente é criativo. Tá? Estrutura de comunicações. Tá? Básico para operações. Fartura de meios materiais. Tá? Foi com tudo, o que a gente podia fazer de melhor. Né? Quantidade, também, sempre.
A quantidade evita mortes, salva vidas. Quando o cara vê que a gente está lá, que está sério, que a gente é muito, acabou. Então, muitas vezes, a gente atua pela dissuasão. Inteligência operacional. Tem gente que quer criticar, que diz, não, isso é desproporcional, um absurdo, não estava nem acontecendo nada, chegou com 3 blindados, 10 blindados. Não, resolve. E ninguém morre. É muito melhor isso. Tá? Opinião pública. Todos os meios da imprensa brasileira que quiseram ir para o Haiti, nós sempre apoiamos, portas abertas, o que quer fazer, sempre. Todo mundo foi. Aí, no caso, era o Luciano Huck que estava lá. Tá? Treinamento, a gente treina para o pior. Né? E criamos um centro de excelência, referendado pela ONU. Nosso Secopab fica lá no Rio de Janeiro. Inclusive, tem curso para correspondente de guerra lá. Vários jornalistas brasileiros já passaram por lá e falam muito bem. A gente faz o melhor e eles estão gostando. Metodologia de treinamento, apoio logístico, a Força Aérea, a Marinha sempre mandando lá, ações humanitárias, é o que eu já expliquei, já falei bastante, a nossa engenharia ajudando muito na reconstrução do país, tá? E participação feminina. O que nós podemos levar de mulher para o Haiti, a gente tem levado. Só que as mulheres começaram neste ano a entrar na carreira bélica. Esse ano que entraram na academia militar as primeiras cadetes. Estão lá, terminando lá o primeiro ano da AMAN, daqui a 4 anos vão ter as primeiras tenentes aí, né? Combatentes que poderão estar indo para a missão também. Então, o que a gente pode levar, a gente está levando. Né? Desmobilização de tropa, a gente cuida, quando o soldado volta, tem uma série de procedimentos para ele ser reintegrado. Depois na missão, né, dura, afastado da família, tal, o pessoal tem que ser bem reintegrado. Né? E esse aqui é um indicador aqui da confiança da ONU. A ONU, em nenhuma outra missão da ONU, um comandante da parte militar da missão foi substituído por outro militar do mesmo país. Em nenhuma outra missão, nos 70 anos das Nações Unidas, nas 71 missões, em nenhuma outra missão, o comandante do componente militar foi substituído por outro oficial do mesmo país. Mas no Haiti, todos os comandantes, do começo ao fim, foram oficiais generais brasileiros. Desde o começo ao fim da missão. Todos. Tá? Esses 10 que estão aí, mais o general Heleno, que foi o primeiro lá da primeira foto. Todos. Então, isso para nós faz parte, né, do reconhecimento da ONU, da confiança da ONU. Nós, militares, somos uma forma de projetar o país. Porque eu dei relatos aqui de como eles não se respeitam mais, porque eles não conheciam. Eles só vão dizer se eu jogo bem ou não se eu jogar. Se eu não jogar e ficar só, não mostrar, se eu não entrar nesse circuito, ninguém vai me ver, não vai me conhecer, não vai confiar. A gente é o amigo, mas não é um amigo tão valioso quanto aquele amigo que está junto, que está ali, que está atuando. Então, nós enxergamos agora, e eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque agora o Brasil, é importante que o Brasil veja que é importante que nós estejamos empregados, que nós vamos para fora, porque isso engrandece a nação. E eu posso explorar isso de outras formas também, porque a ONU é um mercado. Daria tempo para uma outra palestra. Eu falo em 30 segundos aqui, mas a ONU é um mercado. Porque tudo que a ONU gasta de viaturas para equipar todas as missões dela é do Japão. É tudo Toyota, Nissan. Tudo que a ONU constrói no mundo todo é italiano, é da Corimec. É o container e são as edificações que ele coloca. Tudo pré-fabricado da Itália. Tá? Todo o arroz que a ONU compra é do Paquistão. Todo o iogurte que a ONU compra ou é francês ou é alemão. Então, tem muitos países no mundo que eles botam uma grana ali, naquele slide ali, que ele é um grande contribuinte, mas ele também está recebendo muito. Ele dá dinheiro para a ONU com uma mão e com a outra mão ele está vendendo produtos. Então, quando a gente coloca tropa, eu tenho que usar a tropa como uma forma também de mostrar o que nós podemos. Tá? Muito obrigado.